Boas notícias? Eu tirei férias no trabalho. Hoje, quando eu me atrasei, meu chefe mandou mensagem dizendo que ele também atrasou. Eu posso ter um trabalho, né? Então, essa é a boa notícia. Vai você Não, eu primeiro. não tenho nenhuma. Você primeiro. Vai, você tem uma boa notícia. Tenho recebido muitas más notícias ultimamente. Acabei de ser promovida. Eu sou a gerente agora! Amigos se casando. Meu irmão vai entrar pra universidade. Eu falo alto, então eu vou gritar pra todo mundo. Facebook, Twitter. Mas eu não compartilho a notícia, a não ser que perguntem. Ai, meu Deus, adivinha! Sabe? Assim. Eu mando mensagem pra todo mundo que eu conheço na minha vida. Com meus amigos, é normalmente comida. Para as Pra pessoas todos poderem saberem. comemorar com você, né? É. Você já contou a alguém que está fazendo o alfa? Talvez você diga, bom, eu não estou pronto para contar a ninguém porque eu nem sei o que eu acho. Ou talvez pense, eu comecei a vivenciar uma coisa. Mas supondo que alguém pergunte a você sobre isso, o que você diria? Como você explicaria? E por que você ia querer contar? Às vezes eu até reluto nisso. Acho difícil contar às pessoas que eu vou à igreja. E às vezes acho constrangedor falar sobre minha fé. E eu não sei por quê. Acho que me preocupo que as pessoas me achem um pouco esquisito ou alguma coisa assim. Às vezes as pessoas se descontrolam quando falam sobre uma coisa em que acredita. Mas a questão é, eu sei no meu coração no que eu creio. Então, por que tenho tanto medo? Por que às vezes é tão difícil contar para os outros? Eu me lembro que, antes de ser cristão, eu costumava ficar muito irritado com os cristãos que eu encontrava e que queriam me falar sobre a fé deles. Como se estivessem tentando me converter. Eu era ateu. Eu não tentava converter ninguém ao ateísmo. Não conseguia entender porque simplesmente não guardavam aquilo para eles. Às vezes as pessoas dizem, a fé não é um assunto íntimo. O melhor tipo de cristão não é aquele que vive a fé e não fala sobre ela? E parece que todo mundo tem um tio Norman, aquele cristão exemplar que vive a fé, mas não fica falando sobre ela. Mas a pergunta que eu quero fazer é, como o tio Norman se tornou um cristão? Alguém deve ter falado para ele. E se os primeiros cristãos não tivessem falado sobre a fé deles, nunca teríamos ouvido. Então, por que devemos falar às pessoas sobre Jesus? Em primeiro lugar, porque Jesus mandou. A palavra ide aparece na Bíblia 1514 vezes. Jesus estava constantemente dizendo aos discípulos, ide e dizei, ide e convidai, ide e fazei discípulos. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ide e contai ao povo as boas novas sobre mim. E tem a necessidade das outras pessoas por aí. É um ato de amor contar às pessoas esta maravilhosa notícia de que Jesus nos traz a paz, uma alegria profunda que enche nosso coração, traz significado e propósito às nossas vidas, traz o perdão e a vida eterna. Puxa, isto é maravilhoso. É que nem encontrar água no deserto, um oásis. Seria muito egoísmo ficar com a água e bebê-la sozinho e não contar para os seus amigos. Você iria querer contar para os seus amigos, olhe, achamos água. E é natural querer contar às pessoas. Encontramos Jesus. Além do mais, é uma ótima notícia. A palavra evangelho literalmente significa boa notícia. E quando você ouve uma boa notícia, quer contar aos outros, a boa notícia chega rápido. Eu acho que você ficou de ligar para as pessoas quando o Henry nasceu. Eu tinha te dado uma lista de todas as pessoas para quem você tinha que ligar. Eu acho que me deu uma lista de 10 pessoas, não foi? Provavelmente hoje postaria no Facebook. Isso foi antigamente, quando existia orelhão e você Moedas. tinha que pôr moedas de 10 Isso. e fazer ligações. Então era um pouco mais complicado. Eu saí para fazer as ligações e a primeira pessoa para quem eu liguei foi a mãe da Pipa. Liguei para ela e disse, boa notícia, tivemos um menino, ele pesa, sei lá, 5.700.
3,6 kg. Então foi isso. A segunda pessoa na lista era a minha mãe. Uhum. Então eu liguei para minha mãe, deu ocupado. Então eu pensei, bom, a pessoa seguinte era a irmã da Pipa. E ela disse: "Ah, eu já soube, você teve um menino. E o nome é Henry." E eu pensei, que estranho. E ela disse: "Minha mãe acabou de ligar." Aí passei para a seguinte e me disseram: "Ah, parabéns, eu soube que teve um menino." E eu continuei seguindo a lista e literalmente todos, alguém tinha ligado para alguém, então todas as ligações seguintes já tinham sabido. E aí quando finalmente consegui falar com minha mãe, ela disse que já tinha sabido pela mãe da Pipa. A mãe da Pipa tinha ligado para ela, por isso estava dando ocupado. Eu não precisei dizer à mãe da Pipa: "Você tem que contar às pessoas." Foi bem natural para ela. Boa notícia chega rápido. Quando você ouve uma boa notícia, você quer contar para as pessoas. E ela contou para as pessoas. Quando eu conheci Jesus, eu quis contar para as pessoas. A coisa mais natural, eu acho, é querer contar para as pessoas. Mas a minha forma de contar nem sempre foi a mais sensível. Eu lembro, logo depois de conhecer Jesus, que eu fui a uma festa e estava determinado a falar para a primeira pessoa que eu conhecesse, que encontrasse lá e que conhecesse sobre Jesus. E aconteceu que a primeira pessoa que conheci, que vi lá, foi a Pipa, que estava na pista de dança. Então eu pensei, ok, vou falar para ela de Jesus. E naquele tempo, naqueles meus 10 dias de cristão, eu tinha assistido a uma palestra sobre evangelizar. E dizia: se você quer falar para as pessoas de Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar claro o fato de que a pessoa precisa de Jesus. Então eu pensei, ok, vou deixar claro o fato de que ela precisa de Jesus. Então eu fui direto para a pista de dança, eu não quis nem perder tempo com um quebra-gelo. Eu só disse: "Oi, Pipa, você está horrível. Você realmente precisa de Jesus." Aquilo foi insensível e eu acho, sabe, que se você agir assim, mais cedo ou mais tarde sairá machucado, e passei da insensibilidade ao medo. Fiquei com medo até de mencionar o nome de Jesus. Eu acho que durante grande parte da vida fiquei procurando formas de falar da fé de uma forma que não envolvesse nem insensibilidade e nem medo. Precisamos entender que falar aos outros sobre Jesus é uma coisa que surge naturalmente pelo nosso relacionamento com Deus, que a nossa motivação é basicamente o amor por Deus e o amor por outras pessoas. E uma forma de falar às pessoas sobre isso sem insensibilidade é através da nossa presença no mundo. Jesus disse: "Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." A minha irmã estava prestes a se casar, então foi fazer o curso de noivos na igreja e ela disse: "Júlia, olha, você quer ir comigo à igreja um domingo? Eu tenho que ir mesmo." E eu meio que relutei com a minha fé. Eu estava à procura de respostas, só que estava procurando por elas no lugar errado. Aí eu pensei, bom, quer saber, eu vou à igreja. E alguém orou por mim lá e eu meio que senti uma verdadeira paz, como se tivesse voltado para casa. E aconteceu que o Alfa ia começar na quarta seguinte. Então eu fui ao Alfa e não foi uma jornada rápida, mas uma sólida construção a cada semana. Uma reconstrução da minha fé, na verdade. E acho que tudo que eu sabia de Deus, para ser sincera, meio que foi da minha cabeça para o meu coração. Há alguns anos eu ouvi uma conversa sobre tráfico de pessoas e eu não sabia nada sobre isso. Não sabia que a compra e a venda de seres humanos realmente existia. E aí eu fiquei instantaneamente meio que horrorizada. Tipo, como eu não sabia, sendo uma garota instruída, como eu não sabia daquilo? E aí eu meio que disse para Deus: ok, como eu posso te servir nisso? Como eu posso fazer a diferença? A história é longa, mas acabei formando uma equipe e queríamos ser as mulheres mais rápidas a remar no Oceano Atlântico, a refazer a rota de comércio de escravos. E realmente tentar chamar a atenção, ser uma voz para tantas pessoas que não têm essa voz hoje. Participamos de uma regata entre 17 outras equipes. Éramos a única totalmente feminina e enfrentamos ondas de 15 metros de altura do tamanho de casas. Se eu soubesse o que estava por vir, acho que todas nós teríamos dado no pé. Ficamos extremamente mareadas, perdemos 1/3 da nossa comida.
Tudo que podia dar errado, deu errado. Tudo que podia quebrar, quebrou. E só o esforço físico de remar 12 horas por dia, 2 horas sim, 2 horas não, já era muito difícil. Mas, na verdade, a batalha mental de 3.000 milhas era mais massacrante. E acho que se eu não tivesse uma causa pela qual remar, acho que teria desistido. Isso não é apenas, sabe, uma regata que eu fiz. É uma perfeita missão de vida com a qual me comprometi. E, com certeza, é uma maratona e não um sprint. E tem altos e tem baixos. Eu sempre me recordo de William Wilberforce, um herói para mim, que durante 45 anos não desistiu. Ele continuou perseverando, mesmo depois de tantos contratempos e tantos obstáculos. E 3 dias antes dele morrer, o ato para a abolição do comércio de escravos foi aprovado pelo parlamento. E foi uma tremenda vitória. E assim, muitas vezes, quando eu me sinto derrubada, eu só penso na fortaleza, na resistência que ele tinha e que podemos aprender e extrair muito do exemplo dele. E sinto que eu meio que enxertei um pouco disso naquelas semanas no oceano. E na volta da regata, nós fundamos a Sports for Freedom, nossa obra de caridade, que agora ajuda diretamente a reabilitar sobreviventes do tráfico de pessoas no Reino Unido. Ser capaz de realmente fazer a diferença na vida das pessoas é através do que fazemos, e a história continua. Continua a ser contada. Não podemos fazer tudo, mas olha, o que podemos fazer? Vamos todos fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, coletivamente, faz diferença. Nelson Mandela disse: não são os reis e generais que fazem a história, mas as massas populares. Jesus nos conclama a ter uma influência bem abrangente e, para fazer isso, precisamos estar inseridos no mundo e não excluídos dele. Jesus disse que devemos ser feitos o sal e a luz. Hoje em dia, é claro, o sal dá sabor. Mas no mundo antigo, ele era um conservante, impedia que a carne apodrecesse. E como cristãos, somos conclamados a evitar que a sociedade apodreça. Jesus disse: vocês são a luz. Somos a luz no mundo, através das nossas boas obras, tudo aquilo que fazemos, como combater a fome, a falta de abrigo, a pobreza e a injustiça no mundo. Martin Luther King disse: a escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. E somos chamados a estar presentes no trabalho, na nossa comunidade, sendo sal e luz, praticando pequenos gestos de bondade com os outros. Nossa forma de viver fala por si. Meu nome é Hugo Mone, eu sou um ex-jogador de rugby e eu jogava num time chamado Harlequins em Londres. Eu joguei pela Inglaterra nos Leões Britânicos e Irlandeses. E hoje eu sou um comentarista, então eu deixei de jogar rugby para falar sobre ele, que é ótimo, seja por socializar, fazer novas amizades ou entrar num trabalho novo. Eu me tornei um jogador de rugby profissional e eu penso que eu me achava importante demais para ir à igreja. Não era uma grande prioridade na minha vida, eu sempre deixava para depois, meio que me envaideci e outras coisas assumiram o papel de Deus na minha vida, entendeu? E foi mais ou menos assim que foi para mim. Mas aí quando eu fui pro rugby, isso mudou um pouquinho. Se tornou mais um ponto focal assim que eu comecei a me situar um pouco. É engraçado, antes de cada jogo as pessoas chamam de rituais, alguns caras calçam a meia direita primeiro ou saem do vestiário por último, mas para mim, no rugby, a única coisa que eu sempre tinha que fazer era pegar no telefone e fazer uma oração antes de ir para o campo. Para mim, aquele momento era mais importante do que qualquer treino que eu tivesse feito. Tínhamos um jogo difícil contra o London Wasps, eles são um grande rival, jogo difícil para nós. E eu escrevi uma mensagem na camiseta de baixo. Eu marquei um dos meus melhores tries que já marquei pelos Arlequins. E eu marquei aquele try e levantei a camisa de cima para mostrar a mensagem que dizia: obrigado, Jesus. Ninguém viu a mensagem, a não ser as pessoas que estavam na minha frente no público. Nenhum dos meus colegas de time viu. Quando chegou na terça, quarta, algumas fotos foram publicadas pela imprensa e saíram na internet. Aí alguns vieram falar comigo: Hugo, o que foi aquilo, irmão? Eles não entenderam. Alguns ficaram um pouco preocupados, tipo, tá tudo bem na sua vida? Assim, por que precisa de Jesus, sabe? O que isso quer dizer? Você faz parte de uma seita agora? E faziam todo esse tipo de perguntas estranhas, mas eu fiquei muito feliz por aquilo ter se tornado um tema, e foi muito legal. E eu pude começar a falar para eles sobre as razões de ter feito aquilo e o que eu senti.
E pra mim, essa tem sido a minha boa nova. E eu quero que o mundo saiba disso. Pra mim, é só ter conversas. Não é sair forçando a barra, mas só contando às pessoas sobre as boas novas. Eu amo ir à igreja, amo meu Deus porque é isso que ele tem feito por mim. Se quiser fazer parte disso, e por aí vai. Mas é só você ter uma conversa franca. Se as pessoas conseguirem confiar e ver autenticidade em você, podem querer ter isso também. E hoje eu comento. Eu falo sobre o rugby. E quando eu faço meus comentários, a única coisa que eu sei é que eu tenho que me empolgar com o jogo, porque eu tô me dirigindo a pessoas em casa. E se eu não me empolgar com o rugby, como eu posso esperar que as pessoas em casa se empolguem? E o mesmo se passa com a fé cristã. Quando eu falo sobre a minha fé em Cristo, se eu falar, como é isso? Bom, olha só, não é mal não, sabe? Eles servem um bom chá e a mensagem normalmente é muito boa. Ninguém vai querer ir à igreja, mas se eu me empolgar de verdade com isso, então eles vão ficar empolgados, podem querer entender, podem querer ter aquilo pra eles, sabe? E é autêntico sobre isso, sabe? Seja honesto, conte sobre suas experiências, não julgue ninguém. E se você se empolgar, mostre que você se empolga. Ser luz no mundo não envolve apenas nosso estilo de vida, mas também envolve os nossos mundos, o que dizemos. E nossos familiares e amigos e colegas em algum momento podem nos fazer perguntas sobre a nossa fé. Quando tivermos a oportunidade de falar sobre a nossa fé, como a abordaremos? O apóstolo Paulo foi a Tessalônica e disse que discutiu, explicando e provando através das Escrituras que Cristo deveria sofrer e ressuscitar. E alguns judeus foram persuadidos. Nem sempre sabemos como responder às perguntas das pessoas, mas sempre podemos descobrir as respostas ou indicar a direção correta. Há uma diferença entre persuasão e pressão. Há pessoas que fugirão correndo caso se sintam pressionadas a fazer alguma coisa. Mas o efeito da pressão é o oposto ao da persuasão. Paulo disse, procuramos persuadir os homens. Isso porque é uma ótima boa nova. E a persuasão foi o que os primeiros cristãos usaram para explicar a razão da fé deles. O apóstolo Paulo disse, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Não devemos apenas estar preparados para dar uma resposta, mas também para ouvir as pessoas, entender de onde elas vêm e respeitar as opiniões e os valores delas. O fundamento de falar para os outros é proclamar as boas novas sobre Jesus. É comunicar às pessoas sobre Jesus. E é isso que tentamos fazer aqui no Alpha. Há uma variedade de formas quase que infinita, é claro, com as quais você pode fazer isto e muitas formas diferentes no Novo Testamento. Uma das formas é simplesmente dizer, venham e verão. Foi isso que Jesus disse. Ele disse às pessoas, venham e verão. E elas foram e viram e depois foram dizer aos amigos, venham e verão. E esta provavelmente é uma das razões de muitos de vocês estarem aqui hoje. Um amigo, um membro da família, um colega de trabalho disse para vocês, venham e verão. E isto é uma coisa que todos nós podemos fazer. Albert McMakin era um fazendeiro. Aos 24 anos de idade, Albert conheceu Jesus numa reunião de uma igreja numa cidade vizinha. Ele ficou tão cheio de empolgação e paixão que encheu uma caminhonete de amigos e os levou ao encontro seguinte para ouvir a palavra assim como ele ouviu. Havia um adolescente, filho de um fazendeiro, que o Albert queria muito que fosse ao culto. Mas o jovem era difícil de convencer. Estava ocupado demais, começando e terminando namoros com várias garotas. Podemos dizer que ele não estava particularmente interessado no cristianismo. Mas Albert McMakin teve uma ideia. E conseguiu convencer o jovem à igreja, pedindo que ele dirigisse a caminhonete. Quando chegaram, o convidado de Albert decidiu entrar e ficou, conforme suas palavras, fascinado. Ele voltou várias e várias vezes até que uma noite ele foi à frente da reunião para orar e entregar sua vida a Jesus Cristo. O ano era 1934. Desde esse dia, o convidado de Albert já falou pessoalmente para mais de 210 milhões de pessoas sobre a fé cristã, mais do que qualquer um na história da humanidade. Ele se tornou amigo e confidente de 10 presidentes norte-americanos e já falou sobre Jesus para quase metade da população do mundo através do rádio e da TV. O nome deste homem é Billy Graham. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nem todos nós podemos ser um Billy Graham, mas podemos ser um Albert McMakin. E podemos apresentar nossos amigos a Jesus. E uma das formas mais poderosas de comunicar o Evangelho é compartilhando nossa própria história. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele compartilhou a história dele várias vezes. Ele disse, eu era assim.
Aí conheci Jesus, e este é quem eu sou agora. Quando um homem cego foi curado por Jesus, muitas pessoas foram até ele perguntar sobre isso, inclusive os fariseus que o indagaram buscando uma contradição. O homem cego não sabia como responder às perguntas. Então ele disse: "Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo." É difícil argumentar contra isso. As pessoas podem argumentar sobre afirmações do cristianismo, mas não podem argumentar contra a sua história. No Novo Testamento, a proclamação do Evangelho é sempre acompanhada por uma demonstração do poder de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: "O nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção." Não se tratam só de palavras ou argumentos intelectuais. Se trata da experiência do Espírito Santo. E isso foi certeiro para mim quando eu vivenciei pela primeira vez o poder do Espírito Santo. Eu experimentei o que Paulo falou em Romanos 5:5. Ele disse: "Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu." No fim das contas, não podemos mudar o coração das pessoas, só Deus pode. Então a oração é essencial quando se trata de falar para os outros. São Paulo, em sua carta aos Romanos, escreve: "O desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que eles sejam salvos." E muitas pessoas descobrem quando se convertem ao cristianismo que alguém esteve orando por elas, talvez um membro da família, um padrinho ou então um amigo. Então a melhor coisa que você pode fazer é orar pela sua família, pelos seus amigos e colegas e não desistir. No decorrer da vida, podemos confiar que Deus irá trabalhar na vida deles. A minha mãe e o meu pai sempre brigavam muito, sabe? E isso me deixava muito triste, então eu continuei orando pelos meus pais. E eu lembro que em um momento eu perguntei a Deus: "Por que está demorando tanto?" Aí eu entrei para o grupo de oração do trabalho e um dos colegas me perguntou se eu teria interesse em ajudar a organizar um grupo alfa. E eu nunca tinha ido a um grupo alfa. E muitos membros do grupo foram lá ajudar, e um deles foi o Nick. Eu convidei a minha mãe e orei para que ela fosse, e ela foi. E foi incrível. Ela realmente foi transformada. Na verdade, vendo quem ela era e quem ela é hoje, notamos uma tremenda mudança. Também convidamos o meu primo para ir. Só que ele não aceitou na primeira vez. Ele disse: "Ah, não, essa coisa de religião não é para mim." Mas aí nós oramos juntos, não é? Eu e a minha mãe oramos por ele. E na manhã seguinte, eu não sei como, mas ele decidiu ir. Ficamos tão empolgados. E naquela noite, ele se converteu a Jesus. Ele realmente era do tipo relutante. E hoje ele é do tipo... não conseguimos nos livrar dele. E agora ele tá sempre lá, né? Então é uma história realmente incrível. E depois do meu primo, nós convidamos o meu padrinho. E ele mesmo quis aceitar Jesus como Salvador, não foi? Naquele dia. Mas naquela temporada do Alfa, o meu pai se recusou a ir. Depois, eu convidei ele para uma reuniãozinha do Alfa e eu disse a ele que eu iria pregar. E aí eu perguntei: "Você pode ir me ver?" E ele disse: Tá, eu vou." Só que quando ele foi, ele realmente adorou. Ele adorou o ambiente, adorou as pessoas que nunca forçaram ele a nada. Mas aí eu convidei ele para outra temporada do Alfa e ele foi. E eu acho que foi uma experiência muito boa para ele. E depois ele não parou mais de ir ao Alfa, não é? E de compartilhar essa boa notícia com os outros. Ele entrou no curso seguinte como auxiliar, depois começou a liderar. Ele já liderou um grupo no Alfa 2 vezes. E aí organizou um Alfa com a minha mãe numa outra igreja local. Eu acho que a melhor coisa que eu já vivi, a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar a Cristo. Mas se ninguém tivesse me contado, eu nunca saberia. E é exatamente por isso que eu acho tão importante contar para os outros. Porque assim a gente também dá uma oportunidade para as outras pessoas escolherem. Eu sempre me lembro de como a minha família e como os meus parentes foram transformados, sabe? E a partir disso, eu sei que vou continuar falando para os outros. Então, nós oramos por outros, mas também oramos por nós mesmos. Você pode enfrentar oposição, provavelmente não vai enfrentar perseguição física, como muitas pessoas no mundo hoje enfrentam e os primeiros cristãos enfrentaram. Mas as pessoas podem rir de você, podem debochar de você. Os primeiros cristãos, quando enfrentaram
a verdadeira oposição da perseguição física, eles oraram por coragem. E eu quero encorajar você a não desistir. A mensagem de Jesus é muito importante. Continue falando para as pessoas. Eu ouvi dizer que na Segunda Guerra Mundial um homem estava morrendo nas trincheiras e um amigo foi até ele e perguntou: existe alguma coisa que eu possa fazer? E o homem disse: não há nada que possa fazer por mim, eu sei que estou morrendo. Então o amigo disse: bem, tem algum recado que eu possa dar quando voltar para a Inglaterra? E o homem disse: sim, por favor, leve esta mensagem para este homem neste endereço. E esta foi a mensagem. Ele disse: diga a ele que o que ele me ensinou na infância está me ajudando neste momento da morte. Então, quando o amigo voltou à Inglaterra, ele procurou o homem naquele endereço. E lhe contou que o que ele havia ensinado ao soldado na infância o ajudou na hora da morte. E o homem disse: Deus me perdoe, ele disse. Eu parei de lecionar na escola dominical anos atrás, porque eu pensei que o que eu estava fazendo não dava resultado. Sempre que você fala às pessoas sobre Jesus, há um efeito, porque o Evangelho é o poder de Deus. Às vezes, talvez você fique desanimado, às vezes eu fico desanimado. Você acha que as pessoas não se interessam? Você nunca sabe o que está realmente acontecendo na vida das pessoas. Se teve uma experiência com Jesus, continue contando para as pessoas. Se fizer isto, terá o extraordinário privilégio de ver outras pessoas descobrirem a fé. Eu não consigo pensar em nada que faça mais diferença na vida de uma pessoa do que o encontro com Jesus Cristo.